Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje, domingo 28 de junho. Vamos fazer uma prece para começar, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, em gratidão pela vida, por esta existência, esta reencarnação e por este dia, este domingo. Vamos elevar também o nosso pensamento a Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia. E também pedir à espiritualidade amiga, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores que estejam conosco nestes instantes em que vamos, à luz do Evangelho do nosso mestre, refletir um pouquinho para serenarmos o nosso coração, a nossa mente e assim estarmos um pouquinho mais preparados para as experiências que vamos viver nesta nossa jornada deste dia. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todos sempre, e que assim seja. Muito bem, então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o que nos vem hoje. Vamos lá. Vamos ver uma reflexão. Capítulo 28. Este que é o último capítulo do Evangelho. É uma coletânea de preces. E nos veio aqui, me veio aos olhos o item 3, na verdade a parte 3 deste capítulo, porque este capítulo tem algumas partes, onde nós vamos, o capítulo 28, coletânea de preces, vai trazer o Pai Nosso, vai trazer orientação para preces pelos encarnados, pelos desencarnados. Então estamos aqui, nos veio a terceira parte, o item 42, que fala, deixa eu só ver se tá tudo bem aqui. Tá. Que fala sobre por alguém que esteja em aflição e é pelos encarnados. Então, esta prece que nós vamos ver aqui é por algum encarnado, pode ser por nós mesmos, mas tem uma seção aqui que é prece por nós mesmos. Então, aqui seria por algum irmão que está reencarnado, está aqui neste plano, com este corpo físico, mas que esteja em aflição. E tem algumas orientações. Vamos ver o que nos diz aqui. Item 42. Instruções preliminares. Se for conveniente para o aflito que a sua prova siga o seu curso, a prova, não será abreviada pelo nosso pedido. Isso nós precisamos entender. Se um irmão nosso está em aflição, pode ser, por mais que nós o amemos, se está na programação reencarnatória dele, é essencial que ele passe por aquilo, não vai ser o nosso pedido que vai atenuar. É isso que essa instrução começa nos falando aqui. Seria, entretanto, falta de piedade abandoná-lo. Quer dizer, então, por isso eu não vou pedir? Não, seria falta de piedade abandoná-lo, alegando que a nossa prece não será ouvida. Mesmo que a prova não seja interrompida, pode-se esperar alguma consolação que lhe diminua o sofrimento. O que realmente é útil para quem suporta uma prova é possuir a coragem e a resignação, pois sem elas esse sofrimento não será proveitoso. Aquele que reclama e sente-se injustiçado precisará recomeçar a prova. Devemos pedir que os bons espíritos o ajudem. Procuremos levantar sua moral com conselhos, encorajamentos e auxiliando a este irmão materialmente, inclusive, se isso for possível, se pudermos.
A prece, neste caso, também tem um efeito direto. Tem efeito fazer prece, pois envolve a pessoa aflita em uma corrente fluídica, com o objetivo de lhe fortalecer o ânimo. E aí, aqui no Evangelho, indica que a gente leia o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 5, o item 27, e também aconselha o capítulo 27, que é pedir e obter. Pedir e receberás, né? Vamos conferir se eu não estou falando errado. Isso, pedir e receber, o capítulo 27, nos itens 6 e 10. Então, quem quiser fazer a leitura do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, quem quiser fazer a leitura do capítulo 27, Pedir e obter, vai entender melhor. Mas aqui nós já podemos entender. E aí termina as instruções, essas instruções preliminares que Allan Kardec e os espíritos quiseram nos trazer. Já termina aqui. O que nós precisamos entender? Que orientação bonita nos veio hoje. Para nós também, claro, mas aqui em especial por algum irmão, alguém que nós amamos que esteja em aflição. Que, se for do curso da existência daquele irmão passar por aquilo, a nossa prece não vai ter um efeito de retirá-lo da sua prova, não vai. Mas também diz aqui, não é por isso que a gente vai abandonar. Vamos sim fazer a nossa parte, fazendo o quê? Prece, que vai ter um efeito direto. Nos diz Allan Kardec e os espíritos aqui, vai ter um efeito direto em que sentido? Porque vamos fazer em torno deste irmão, pelo menos da nossa parte para com ele, uma corrente fluídica de amor, de boa vontade. E pedir que os espíritos amigos, o meu anjo da guarda, o anjo da guarda daquele irmão, todos os espíritos protetores e amigos que nos ajudam, que estejam com ele, lhe inspirando o quê? Coragem, resignação, porque este irmão vai ter que passar pela sua prova. E se ele não for corajoso e resignado, ele não vai nem conseguir tirar o proveito que ele precisa tirar. E aqui nós estamos falando de um irmão em aflição, porque vai ter um momento em que seremos nós e que essa lição fique para nós. Se estamos sofrendo e deixamos que a nossa coragem caia, que a nossa resignação caia, nós não vamos tirar proveito, porque algo temos que aprender ali. Tudo é útil na criação. É muito lindo, fica o convite para quem quiser fazer a leitura então dos outros capítulos. E depois o item 43 é a prece, mas que nós vamos fazer no final então. Vamos ver agora o nosso livro dos Espíritos, aqui, que nós estamos terminando um grande tema, que é sobre princípio vital. E hoje nós vamos aqui para um tira dúvidas, né? Organizando as ideias. Porque nós precisamos destes conceitos, enquanto espíritas, precisamos destes conceitos mais claros na nossa cabeça para que a gente possa entender a vida, entender a nossa existência, entender algumas coisas, entender a literatura espírita. Então nós estamos no capítulo 4, que é princípio vital. Estamos falando sobre o princípio vital. Estamos falando aqui sobre seres orgânicos e inorgânicos. Já vimos o que é cada um. E agora vamos para as observações, que vai nos dizer assim: fluido cósmico universal. O que é? Nós já vimos lá no início do livro, mas vamos rever. Fluido cósmico universal é o elemento primário na formação de toda a matéria. É desse fluido que procedem todos os elementos conhecidos. É o princípio material do universo. É de onde saem todas as coisas materiais, mediante alterações e combinações infinitas. Apresenta-se em estado sólido, estado líquido, estado gasoso e no estado fluídico propriamente dito.
Muito bem, só relembrando, nós já vimos aqui, Trindade Universal. Só existem 3 coisas no universo. Deus, como uma pirâmide. Deus, elemento espiritual, que é espírito, e elemento material, que é matéria, que é o fluido cósmico universal. Só que matéria não é só matéria dura, como a gente pode ver. Ele diz aqui, ó, o fluido cósmico universal, o elemento material, está no estado sólido, está no estado líquido, está no estado gasoso e no estado fluídico. É como a água que nós estudamos na escola. A água, ela em estado líquido, nós vemos, é matéria? É matéria. Quando ela evapora lá na chaleira, ela está em estado gasoso, mas ela continua sendo matéria. É isso que ele está falando aqui, o fluido cósmico universal. Ok, já entendemos. O princípio vital que nós estamos estudando, que é aquela injeção que vai fazer a matéria ter vida, princípio vital, também vem do fluido cósmico universal, porque não é Deus, não é espírito, só pode ser matéria. Princípio vital tem sua origem no fluido cósmico universal, de onde ele é retirado, extraído e do qual é uma variação. É o agente que dá atividade e movimento aos seres vivos, como a gente viu. O princípio vital chega na matéria, a anima e faz ela ter vida. Princípio vital. Aos seres vivos, distinguindo-o da matéria inerte, né? Também é conhecido, aqui que está a grande chave, também é conhecido como fluido vital, fluido magnético e fluido elétrico animalizado. Aqui que podem surgir as confusões e é importante nós prestarmos atenção. Ele também é conhecido por estes nomes: fluido vital, fluido magnético e fluido elétrico animalizado. É um dos elementos necessários à constituição do universo. É o elemento de ligação entre o princípio inteligente e a matéria, que se torna animalizada pela ação do fluido vital. E, finalmente, vão nos explicar o que é fluido vital. É uma forma modificada do fluido cósmico universal com a propriedade de animar todos os seres. É o elemento básico da vida. O fluido vital retorna para a natureza após a morte biológica. A diferença entre uma árvore viva e um ramo dela retirado é justamente a presença do fluido vital na árvore e, na sua ausência, após algum tempo, no ramo. O fluido vital pode ser transmitido de um indivíduo a outro, que é o que acontece no passe, né? Essa propriedade do fluido vital é um dos fundamentos, essa propriedade de ser passada de um ser para outro. Seres que estão animados. Essa propriedade é um dos fundamentos que baseia o passe espírita. O que nós recebemos no passe espírita? Fluido vital, de um para o outro. Muito bem. O que nós precisamos levar de hoje para não nos confundirmos? Que fluido cósmico universal é o elemento material, dele sai tudo. O princípio vital sai dele e o fluido vital é a mesma coisa. Princípio vital e fluido vital são a mesma coisa. Porém, por que Kardec então não disse desde o início que princípio vital e fluido vital são a mesma coisa? Para que nós entendamos que que no momento que anima é uma forma didática. Da mesma forma que nós chamamos alma quando o espírito está reencarnado e chamamos de espírito quando ele está errante, quando ele está no plano espiritual. Mas o espírito não é o mesmo? Não é a mesma coisa? Aqui é exatamente o mesmo processo que acontece. O princípio vital chamamos quando ele chega, o momento em que ele chega e anima a matéria, ele é princípio vital. Mas a partir dali ele passa a ser chamado fluido vital. Mas é a mesma coisa e é o fluido vital que nós recebemos no passe. Por que nós nos sentimos tão bem na natureza? Por quê?
A natureza também tem fluido vital. Nós podemos receber. Por que nós, nos sentimos tão bem? Porque estamos recebendo fluido vital da natureza, de todos os seres vivos. Todos os seres vivos têm fluido vital. E o que acontece? Cada um de nós vem lá com uma programação reencarnatória de viver tanto tempo aqui. Nós não sabemos, mas antes de vir já está programado. E no meu tanque de gasolina, vamos botar assim, o meu tanque não é de gasolina, o meu tanque é de fluido vital, tem exatamente a quantidade de gasolina, que é o fluido vital, que eu preciso para viver aquele tempo aqui. O que nós fazemos quando não nos cuidamos, não cuidamos do corpo físico, quando exageramos? É como um carro que está desregulado. Ele gasta mais gasolina do que ele precisa, nós gastamos mais fluido vital que nós precisamos. Por isso que é tão importante o conhecimento, essa relação. Nós temos fluido vital. Aí vou dizer, então eu vou gastar tudo, vou exagerar na comida, na bebida, e aí vou lá no centro espírita e pego o passe e aí eles repõem para mim. Vai ajudar? Vai. Mas não é a mesma coisa, porque seria uma gambiarra que nós estaríamos fazendo. Eu trouxe aqui para o tom de brincadeira, mas é isso mesmo. Por que nós sofremos tanto se num momento de desespero resolvemos ceifar a nossa existência física, tirar a nossa vida, a nossa existência? Porque todo este acúmulo de fluido vital que precisaria ser consumido, estava organizado para ser consumido naquele tempo, fica ali, precisa ser reorganizado e todo esse processo é muito doloroso. É uma das questões, é claro que tem toda a questão moral. Aqui daria para muito tempo de conversa, mas não é o caso. O importante é que fique claro que o princípio vital e o fluido vital são a mesma coisa, mas didaticamente chamamos de princípio vital o momento em que ele chega ali e liga a chave. A partir dali ele passa a ser chamado fluido vital, que é a nossa quantidade de gasolina, o nosso tanque, e eles são extraídos de onde? Do elemento material, que é o fluido cósmico universal. Muito bem, vamos encerrar então, e nós vamos encerrar hoje com a nossa prece, o item 43 do capítulo 28, que fala assim: quem tiver alguém que esteja em aflição, pense nessa pessoa agora, e se não vier ninguém à mente, que pense em si mesmo. Vamos fazer essa prece de todo o coração, dizendo assim: meu Deus de bondade infinita, suaviza a amargura em que se encontra pensar nesta pessoa, se isso, Pai, for da sua vontade. Bons espíritos, em nome de Deus eu peço para que ele ou eu seja amparado em suas aflições. Se para o seu benefício essas provas não puderem ser amenizadas, façam com que ele, este irmão ou eu, compreenda que essas aflições são necessárias para o seu adiantamento. Deem a ele a confiança em Deus e no futuro, para que suas angústias se tornem menos amargas. Deem também forças para que ele não caia em desespero, o que faria com que perdesse os benefícios do seu sofrimento, tornando sua posição futura ainda mais difícil. Levem até ele o meu pensamento, para que este pensamento possa ajudá-lo a manter a coragem. Gratidão, Pai, gratidão, Jesus, espiritualidade amiga por hoje. Fiquem conosco para todos sempre. E que assim seja. Tchau, tchau.